Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o PetCast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Oi, ouvinte, eu sou a Natália e hoje eu tô aqui com a minha parceira de pet, Lívia. E aí, galera, tudo bom? O PET organizou, em função do marco dos 60 anos do golpe que instaurou a ditadura empresarial militar no Brasil, uma série de episódios sobre o tema. Os outros episódios vocês podem encontrar na nossa página no Spotify, mas hoje a nossa série Ditadura Nunca Mais chega ao fim com um eixo temático muito importante na luta por direitos, os movimentos sociais. A articulação popular teve um grande papel nesse período, e apesar de existirem muitos grupos como o movimento estudantil, o movimento sindical e o movimento negro, nesse episódio vamos tratar do movimento de favela e do movimento indígena. Para isso, chamamos o professor doutor Marco Pestana. Fique à vontade para se apresentar, professor, contar um pouco sobre você, sua trajetória, sua relação com o tema. Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite para quem estiver ouvindo aí depois do programa, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer ao PET História pelo convite para participar desse episódio, né? É uma discussão, obviamente, fundamental, não só, digamos, pelo marco objetivo, né, de estar completando 60 anos do golpe, mas também pela própria situação política que o país vem passando nesses últimos anos, né, com crescimento de posturas negacionistas ou mesmo apologistas da ditadura, né? Então é sempre importante a gente fazer essa discussão com base no referencial do conhecimento científico, solidamente acumulado, para a gente ir também combatendo essas concepções. Bom, eu, como a Natália falou, né, eu sou doutor em História Social pela própria UF, né, onde eu desenvolvi justamente uma tese sobre a trajetória do movimento de favelas e as políticas públicas de remoções entre os anos 60 e início dos anos 70, então pegando um período inicial, a primeira metade da ditadura. E desde 2021, final de 2021, eu integro o Departamento de Serviço Social da própria UF como professor do quadro permanente e sigo fazendo as pesquisas sobre a história do movimento de favela, já agora abordando outros contextos, outros períodos históricos, mas sempre com esse foco, né? E o meu interesse, né, por esse tema, ele surge prioritariamente em função também de uma conjuntura específica, né? No meu período de graduação ali, né, no final da década de 2000, havia uma disputa muito grande em termos de ocupação, de formas de ocupação do espaço urbano da cidade do Rio, e uma das dinâmicas que estava colocadas era justamente a política de remoções de favelas, e eu fui me interessando por entender esse processo numa dimensão histórica, né, para poder relacionar com aquele contexto que eu estava vivendo naquele momento. E aí fui desenvolvendo pesquisas, principalmente a partir do mestrado e no doutorado sobre esse tema. Agora entrando mais na questão dos movimentos sociais, a gente queria que você desse primeiro um panorama geral, né, do que foram essas lutas. E, assim, no período da ditadura empresarial militar no Brasil, como a gente viu nos outros episódios da série do podcast, a gente teve especificidades relacionadas à economia e à área cultural, com movimentos de repressão e censura vindos do próprio Estado brasileiro. E como forma de luta dessas áreas sociais afetadas, a gente sabe que esses movimentos contra-ditatoriais começaram a ser formados. Aí, com isso, a gente queria saber um pouco sobre como esse cenário impactou a formação, o desenvolvimento e a consolidação desses movimentos, e também que você falasse um pouco como eles se articulavam, tanto a respeito da perseguição e também na forma que eles se organizavam nessa época. Tá bom. Bom, o tema dos movimentos sociais, ele é muito abrangente, né, como vocês mesmos colocaram aí na introdução, né? Inclusive, há todo um debate no próprio campo que a gente conhece como teoria dos movimentos sociais, se a gente restringe essa nomenclatura, esse conceito de movimentos sociais, às iniciativas das classes subalternas, ou se haveria também movimentos sociais das classes dominantes, né? Então, para pensar no caso da ditadura empresarial militar de 64, né, a gente poderia pensar nas marchas, né,
das marchas da família, com Deus, pela liberdade, organizadas ali um pouco antes ou um pouco depois do golpe, como iniciativas de movimentos sociais das classes dominantes. É importante a gente dizer isso, né, para a gente ter dimensão de que também há mobilização de sentido conservador, reacionário na história, né? Mas eu estou entendendo que o foco aqui, né, é a gente discutir mais os movimentos sociais que emanam, né, que são organizados pelas classes subalternas, com sentido mais questionador dos regimes políticos, né, da ordem social, e por aí vai, né? E aí, evidentemente, a ditadura é um contexto muito específico para a gente fazer essa discussão, na medida em que ela, em geral, né, diminui a margem de atuação do conjunto dos movimentos das classes subalternas, né? Aí, claro que a gente vai ter uma periodização da ditadura, no qual, em alguns momentos, vai haver uma possibilidade de maior atuação, maior articulação, maior incidência pública, e outros momentos de maior fechamento, em que as ações têm que ser mais subterrâneas, mais clandestinas, não podem assumir uma dimensão de massas. E a gente vai ter também uma dinâmica diferente para cada movimento específico, né? Então, se a gente pegar o movimento sindical, por exemplo, né, que sofre desde o dia 1 da ditadura, né, um movimento muito pesado de intervenção, de repressão, né, a gente vai ter uma dinâmica, que já nesse momento tem a ver com essa repressão, com cassação de dirigentes, substituição de diretorias de sindicatos, perseguição de militantes mais combativos, né? E aí depois, só em 68, que o movimento sindical, por exemplo, vai ter um suspiro mais forte, com as greves de Osasco, Contagem, né, greves já construídas por articulações pela base, com certo nível de clandestinidade. E aí, depois de 68, novamente, o movimento sindical muito reprimido, então só vai retomar sua dinâmica no final dos anos 70. Né? Acho que essa é um pouco a dinâmica mais clássica que a gente conhece de movimentos sociais na ditadura. Né? Se a gente for pensar em outros movimentos, né, a gente vai ver que há, por exemplo, graus diferentes de continuidade entre o pré e o pós-64. Né? Alguns movimentos que já vinham se articulando com força antes de 64 não são atingidos tão fortemente nesse primeiro momento do golpe e só vão sofrer, digamos, claro que vão sofrer impacto do golpe, né, uma conjuntura mais difícil, mas só vão, de fato, sofrer uma repressão direta, sistemática, após o AI-5, em 68, então entre o final dos anos 60 e meados dos anos 70, né? E aí a gente tem um momento que seria essa segunda metade dos anos 70 e já o início dos anos 80, em que o regime já começa o seu período de transição, né? Aquilo que o professor da UFRJ, né, pesquisador Renato Lemos, chama de contra-revolução democrática. Então, nesse é um período em que, para a maioria dos movimentos sociais, já se abre um cenário, inclusive por pressão dos próprios movimentos sociais, já se abre um cenário mais propício à atuação, e não só nas suas pautas específicas, inclusive, né, algo que vocês colocaram, né, as possibilidades de articulação entre os diferentes movimentos, né? Então, acho que, em linhas gerais, dá para a gente trabalhar com essa dupla, com esses dois momentos, né? O primeiro momento, que é a contra-revolução terrorista, que vai de 64 até 74, que com diferenças para cada movimento, mas é um momento mais de fechamento, de mais repressão, e a partir de 74, nos marcos de uma transição ainda controlada pela cúpula do regime, pelo empresariado, mas que se instala essa contra-revolução democrática que permite um grau maior de mobilização, inclusive um grau maior de enfrentamento e denúncia direta da própria ditadura, né? Porque no período anterior da contra-revolução terrorista, muitas vezes os movimentos eles conseguiam até pautar suas demandas, suas reivindicações, suas questões, mas sem fazer referência direta à ditadura, né? Apresentando como demandas muito específicas, setoriais, ao passo que já no segundo momento começa a se abrir mais a margem para relacionar de forma direta e pública essas demandas, digamos, pontuais, específicas de cada movimento com a crítica e o combate ao regime ditatorial como um todo. Claro que não é um processo linear, né? À medida em que a gente vai avançando nesse processo, essa margem de crítica à ditadura ela vai se alargando, justamente, inclusive, porque os próprios movimentos estão atuando, estão incidindo para alargar essa margem, mas essa é uma tendência que vai se colocando, né? E em relação à repressão, né, um outro aspecto que vocês colocaram, né, acho que é tranquilo a gente dizer que todos os movimentos sociais oriundos das classes subalternas foram objeto e alvo da ação repressiva do Estado, muitas vezes, inclusive, com o Estado atuando em articulação com entidades privadas, entidades do empresariado, né?
isso foi possível, em primeiro lugar, e acho que isso nem sempre é colocado, mas é importante a gente dizer, porque a polícia política já havia acumulado um conjunto de informações muito amplo sobre os militantes dos movimentos sociais no período anterior à ditadura. Então, quando a ditadura se inicia, já há todo um repertório, né, de informações e de ações que a polícia política pode acionar imediatamente para reprimir as iniciativas que são colocadas pelos movimentos sociais, mas também porque esse próprio aparato repressivo, que, portanto, existia desde antes da ditadura, ele vai se sofisticando, se aprofundando e se fortalecendo durante a ditadura e passa a exercer um grau de controle e vigilância cada vez mais aprofundado sobre a dinâmica da vida cotidiana da população, em especial das classes subalternas, né? Tem muitas pesquisas que têm avançado justamente, né, em demonstrar esse impacto amplo da repressão no último período, né? E acho que essas pesquisas têm um valor importante nos debates que a gente tem travado em âmbito social atualmente, né? Porque a gente vê coisas do tipo, um editorial da Folha de São Paulo de uns anos atrás, né, chamando a ditadura brasileira de dita branda, porque, na verdade, né, supostamente só teriam sido mortos menos de 1.000 militantes no Brasil, comparando com a ditadura argentina e chilena, os números seriam bem maiores, né? E o que esses trabalhos sobre a dinâmica repressiva da ditadura têm mostrado é que de branda a ditadura não teve nada, né? Primeiro porque a gente subdimensiona esse número de mortos, né, e desaparecidos políticos. Então, no próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade, a gente tem a indicação de que são cerca de só de indígenas mortos por conta da ação da ditadura, a gente já chega a quase 10.000, né? Então, como é que pode falar em 400 e tantos mortos desaparecidos, se só de indígenas já estamos na cifra, né, dos milhares? E, para além disso, né, outras pesquisas têm mostrado como no movimento de favelas a repressão incidiu de forma dura, no movimento estudantil incidiu de forma dura, no movimento negro, no movimento de mulheres, no movimento LGBTIA+, enfim, um amplo leque de movimentos sociais que foram alvos dessa repressão, que indicam, né, que, de fato, esse aparato repressivo foi muito presente, muito atuante, e que não dá para a gente minimizar, né, o peso dele na caracterização da ditadura, e nem para a gente comprar aquelas visões conservadoras que dizem só sofreu com a repressão quem estava fazendo coisa errada, né? É uma visão conservadora que tem sido muito difundida, né? E quando a gente vai, de fato, se defrontar com a documentação da repressão, a gente vê que é uma vigilância muito capilarizada, muito contínua, muito profunda, que incide sobre todo mundo, né? E, além do que, claro, a gente tem que questionar o que é fazer alguma coisa errada no contexto de uma ditadura, né? Como se lutar contra a ditadura fosse algo errado, que evidentemente não é, né? Mas acho que talvez isso possa um pouco ajudar a gente a ter esse panorama, né, bem geral, dessa dinâmica dos movimentos, essa relação com a repressão ao longo desse período de ditadura. Muito legal, né? Como você já falou também, da diversidade desses movimentos, né? Que tem aí, a gente poderia citar o exemplo do movimento estudantil, do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento sindical, e ficar aqui, porque são muitos, e eles têm uma grande importância, né? Mas a gente sabe que o principal foco das suas pesquisas também é sobre o movimento social nas favelas, e a luta contra a remoção delas durante esse período ditatorial. E a gente gostaria que você falasse um pouco sobre como se deu esse movimento, quem eram os principais agentes, como o Estado ditatorial se encaixa nesse contexto, né? E seguindo esse gancho, eu acho que seria importante também a gente falar um pouco sobre o movimento indígena, né? Porque assim como o movimento que surge nas favelas, o movimento indígena também criou suas próprias associações para lidar com o impacto das políticas de Estado. É interessante a gente pensar, né, em paralelos, né, entre esses dois movimentos, né, o movimento favelas e o movimento indígena, que a gente vai ver que eles operam, né, em temporalidades distintas, mas, em certo sentido, passam por processos semelhantes, né? Em primeiro lugar, porque ambos são movimentos que lidam com a questão da terra, né? Seja a terra urbana, seja a terra dos territórios indígenas, né? Em segundo lugar, porque, como todo movimento social, né, só é possível se constituir enquanto movimento a partir do momento em que se constitui uma identidade comum, né? A percepção de que há alguma coisa que unifica aqueles sujeitos, né? No caso do movimento indígena, depois a gente pode falar isso um pouco mais de calma, mas é durante o próprio momento da ditadura que se constrói essa perspectiva de uma identidade comum, né? Essa noção de uma identidade de povos indígenas, né? E não só
a percepção de que existem guaranis, de que existem terenas, de que existem jurunas, né, mas que esses diferentes povos estavam enfrentando uma situação semelhante que poderia ser encaminhada por meio de uma articulação comum, né, que essa categoria de indígena cumpre esse papel de unificar esses povos. Né. No caso do movimento Favelas, essa dimensão, né, essa construção de uma identidade comum, ela vem de antes. Então, já nos anos 50, por exemplo, a gente tem uma federação de favelas na cidade do Rio de Janeiro, que é a União dos Trabalhadores Favelados, né, a primeira organização da cidade que articula moradores e, enfim, iniciativas de mobilização de diferentes favelas, né? Porque no período anterior o que havia era lutas de favelas específicas, né? Então, moradores de uma favela se mobilizam em torno de uma questão, de outra favela se mobilizam em torno de outra questão, ou até de uma questão similar, mas não se articulam, né? A partir dos anos 50, a gente tem um avanço nessa articulação. Então, quando chega o momento da ditadura, já há um grau maior de articulação prévia, né? Não mais por intermédio da UTF, mas já por intermédio de outra organização, fundada ali no início dos anos 60, em 1963, a FAFEG, Federação das Associações de Favelas do Estado da Guanabara, né? Porque naquele momento a cidade do Rio de Janeiro ela estava destacada do Estado do Rio, era um Estado autônomo, o Estado da Guanabara. Inclusive é uma entidade que existe até hoje, né? A FAFERJ. Então, em 75, a cidade do Rio foi reintegrada ao Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Guanabara foi extinto, e a FAFEG se metamorfoseou em FAFERJ, né? Para articular a luta de favelas em todo o Estado do Rio, né? De toda forma, o que interessa mais para a gente agora, né, é o papel que a FAFEG cumpriu, especialmente nesse primeiro momento da ditadura, entre 64 e 73, mais ou menos, né, na condução da luta de resistência dos moradores de favelas à política remocionista. Então, a política de remoções ela foi iniciada, inclusive, no período anterior à ditadura, o que explica justamente a articulação da FAFEG para resistir a essa política. É uma política que surge em âmbito estadual em 1962, a partir do governador Carlos Lacerda, mas que tem uma aceleração, um aprofundamento muito dramáticos a partir de 68, quando a política habitacional do Estado do Rio e do Estado da Guanabara passa para as mãos do governo federal. Então, a política habitacional desses estados sofreu uma intervenção em 1968 e esses governos estaduais perderam o controle das suas políticas de habitação, essa política de habitação ficou, portanto, nas mãos do governo federal, diretamente subordinada ao governo central da ditadura, né? Então, para esse período todo, de 62 até 73, 74, a gente está falando de um universo de 140 mil pessoas removidas, né? E a retórica dessa política de remoções era de remover, digamos, justificar a remoção de todas as favelas da cidade, né? Esse era o objetivo declarado do programa. O pressuposto era de que as favelas eram ambientes insalubres, que impediam o pleno desenvolvimento das pessoas e que, portanto, dar condições das pessoas melhorarem de vida significava necessariamente erradicar as favelas e remover as pessoas. Na prática, o que a gente vê é que nem todas as favelas da cidade foram removidas, embora muitas pessoas tenham sido removidas, mas houve uma diferenciação espacial e geográfica no tratamento das favelas. Então foram removidas principalmente favelas dos bairros onde há maior valorização do solo, né, ou seja, onde tem mais interesse de atuação do capital imobiliário, do capital construtor, ao passo que as favelas das periferias, né, dos bairros de menor valorização do preço da terra, as remoções foram em bem menor quantidade, e os conjuntos habitacionais para os quais os moradores de favelas removidos foram transferidos justamente se localizavam nesses bairros periféricos, suburbanos, né? Então, há um deslocamento da população mais pobre das áreas mais valorizadas da cidade em direção às áreas menos valorizadas, né, reforçando um processo que já é anterior também, mas que se aprofunda bastante com a ditadura, que é o processo de segregação socio-racial, né, do espaço urbano do Rio de Janeiro. Vale lembrar também isso, né, que a população das favelas não é apenas majoritariamente composta pelo segmento mais pauperizado, mais precarizado da classe trabalhadora, mas também, na média, pelo segmento mais negro da classe trabalhadora. Então, a gente está falando de uma segregação espacial que é social e racial, né? E para enfrentar essa política, né, as remoções eram compulsórias, né, os moradores não tinham opção de aderir ou não às remoções. Então, quando uma favela era indicada para remoção, todos os moradores tinham que ser removidos, no caso das remoções totais, né? Há algumas favelas que foram alvo de remoções parciais, mas naquele momento eram exceção.
Então os moradores não tinham opção de aceitar ou não, eles simplesmente eram removidos e ainda tinham que arcar com o custo econômico de adquirir as unidades habitacionais dos conjuntos, né? Então ainda tinha, além de, né, perder a sua casa, ser afastado dos seus laços sociais, ser afastado do seu local de moradia, onde construiu a vida, também era imposto aos trabalhadores, né, moradores de favelas removidos, um ônus econômico, né, que era bastante pesado. E esses moradores, evidentemente, reagiram a esse processo, né? Vinham reagindo a esse processo desde antes da ditadura e seguiram reagindo durante a ditadura, né? A FAFEG, ela utilizou, né, durante o período da ditadura, duas linhas de argumentação fundamentais para tentar resistir às remoções. A primeira era a linha da democracia, que tinha um significado bastante simbólico, né, no contexto de uma ditadura. Então a FAFEG, quando uma favela ia ser removida, a FAFEG propunha a fazer um plebiscito para ver qual era a opinião dos moradores locais e tentar deslegitimar o processo de remoção, mostrando que a maioria da população era contra, justamente porque era uma política que se dizia atender ao interesse daquela população, mas na prática era rejeitada pela maioria dos moradores de favelas. E outra linha que a FAFEG adotava era uma linha técnica, né, que era elaborar estudos e planos com assessoria técnica de arquitetos, engenheiros, etc., demonstrando que seria possível e viável urbanizar as áreas das favelas que estavam para ser removidas, né? Ou seja, que o acesso às redes de eletricidade, de coleta de esgoto, de água, que o asfaltamento das ruas, que a melhoria das condições de construção das casas, tudo isso poderia ser feito oferecendo uma melhor experiência urbana para aqueles moradores, sem que fosse necessário remover, e inclusive a um custo menor, né? Para tentar fazer valer esses argumentos, né, a FAFEG utilizou várias formas organizativas, né? Então a FAFEG fez 3 congressos durante a ditadura, o que é algo bastante expressivo, né? Se a gente for pegar outros movimentos, é raro movimentos que tenham feito congressos públicos com o peso que a FAFEG fez, inclusive nos momentos que fez, né? A FAFEG faz um congresso em 64, logo após o golpe, faz um congresso em 68, ali na boca do AI-5, e faz um congresso em 72, né? Esses 3 primeiros congressos, eles indicam por unanimidade, né, a rejeição à remoção, a defesa da urbanização, mas a FAFEG não conseguiu, e aí isso, claro, era uma limitação do período, né, organizar grandes manifestações de massa contra as remoções. O que eles conseguiam fazer era mobilizar a população das favelas que estavam sendo removidas, né? Como era removida uma favela de cada vez, então eles conseguiam incidir na dinâmica daquela favela, mobilizar aquela população, mas não se conseguiu fazer um movimento de massa, né, que de fato seria muito mais complexo naquele momento, dado, né, a repressão. Do ponto de vista objetivo, né, esses movimentos de resistência às remoções, eles foram quase todos derrotados, né? Só tem um caso, ao longo, né, de toda a política remocionista, são dezenas de favelas removidas e só tem um caso de favela que conseguiu resistir, que é a favela de Braz de Pina, que depois, inclusive, foi objeto de um programa de urbanização. E lá a FAFEG participou do movimento de resistência, mas não só, né? Teve um setor importante da igreja que também participou, colaborou e teve um papel decisivo para organizar a luta e conseguiram evitar a remoção, mas ainda bastante no início da ditadura, ali em setembro, outubro de 64. Então, justamente também a partir da experiência de Braz de Pina, a repressão ao movimento da FAFEG ela vai se sofisticando. Então, logo depois a gente tem a experiência do Esqueleto, que era uma favela que ficava onde hoje é o campus da UERJ, no Maracanã. Era uma das maiores favelas da cidade, e já ali, quando a FAFEG começa a mobilizar os moradores, em parceria com a Associação Local do Esqueleto, né, a polícia política sequestra, né, o presidente da FAFEG, Etevaldo Justino de Oliveira. Ele fica alguns dias incomunicável, com um paradeiro desconhecido, né, então é amplamente intimidado, e isso vai minando, né, a possibilidade de resistência, né. Depois, já naquele contexto que eu falei para vocês de intervenção federal na política habitacional, no final dos anos 60, quando a gente tem a remoção da favela da Praia do Pinto, também uma das maiores favelas da cidade naquele momento, que ficava ali entre o Leblon e a Lagoa, uma área muito valorizada. Na favela da Praia do Pinto, a polícia política sequestra 3 dirigentes da FAFEG, o advogado da FAFEG utiliza também, e isso, já na Praia do Pinto, eles inclusive sequestram os dirigentes da FAFEG antes de começar a mobilização dos moradores, ou seja, para impedir que até começasse, que se articulasse alguma coisa. É utilizado o mesmo repertório, né? Esses militantes ficam incomunicáveis, com seu paradeiro incerto, né? As famílias sem saber onde estão e tal.
Então há um peso muito grande da remoção para que da repressão, perdão, para garantir que as remoções fossem viabilizadas a partir da clara, manifesta oposição da imensa maioria dos moradores de favelas, né? Seja nos plebiscitos que organizaram, seja nos congressos da FAFEG, seja nos processos efetivos de remoção das favelas que foram removidas, né? Então, embora, digamos, a gente não tenha remoções de favelas apenas num contexto ditatorial, mas o contexto ditatorial possibilitou que essas remoções fossem feitas com a menor oposição possível e com a maior aceleração e maior magnitude, né, que era possível naquele contexto. E, em grande medida, também, né, vale lembrar que o aparato de Estado se coloca, né, com tanta decisão, com tanta força, né, para viabilizar as remoções, porque isso era uma política de interesse de um setor importante do capital, que é o capital imobiliário, construtor, né? Então, na minha tese também eu rastreei as organizações dessas frações do capital, dos empresários desse setor, e é muito claro como eles tiveram um papel-chave na articulação com o Estado antes da ditadura, durante a ditadura, para garantir as remoções, né? Então, são organizações ligadas ao capital que desenham, que elaboram os planos da política remocionista, e são empresários ou pessoas ligadas aos empresários desses setores que, de fato, implementam a política de remoções, porque são levados a ocupar cargos no aparelho de Estado, né? Na Secretaria de Serviços Sociais, no Banco Nacional de Habitação, na Coab, na Xan. Então, todos os órgãos que estavam envolvidos com a política de remoções tinham a presença de empresários ou seus representantes. E esses mesmos órgãos, obviamente, jamais tiveram dirigentes, né, ou sequer foram conversar com o movimento de favelas organizado. Então, há também uma dimensão importante da ditadura que ajuda a gente a entender, inclusive, a lógica da repressão, que é essa presença empresarial no interior do aparato do Estado, né? Ou seja, os empresários não apenas apoiaram a ditadura, os empresários, e aí, em especial, os grandes empresários, eles foram à ditadura, construíram, conduziram também a ditadura junto com os militares. E sem isso, né, sem essa presença empresarial, a gente não explica a força e o impacto das remoções no cotidiano da cidade, né? Só para fechar um pouco essa parte, um dado que é importante a gente ter noção, né, do que de fato significa em longo prazo o impacto dessas remoções, para além do impacto nas vidas individuais de cada um, né? Eu falei da remoção na Praia do Pinto, que era ali no bairro da Lagoa, e aquele foi um bairro onde várias favelas foram removidas, né? Praia do Pinto, Catacumba, Ilha das Dragas, né? Algumas favelas bem grandes, então era um bairro que tinha uma concentração de população de favelas bastante grande naquele momento, e foi, digamos, preparado com as remoções para ser um foco de expansão do capital imobiliário construtor, né? O que isso significa em longo prazo? No censo de 2010, né, o bairro da Lagoa, de acordo com as informações do censo, foi concluído, né, que é o bairro mais branco da cidade do Rio de Janeiro. Tem o menor percentual de população parda e preta, né, ou seja, de população negra de maneira geral, e isso está diretamente ligado a esse processo, né, de remoções que retirou as favelas daquele bairro, né? Então, aquela política ali viabilizada pelo contexto, pelo aparato ditatorial, ela produz, né, um efeito de longo prazo na organização da cidade, que a gente sente até hoje, né, com essa segregação socio-racial que eu já mencionei um pouco, né. Bom, sobre o movimento indígena, aí já o meu conhecimento é menos aprofundado, né, mas eu recomendo muito a tese do João Gabriel Ascenso, né, defendida na PUC, Rio, em que ele vai justamente acompanhar essa dinâmica do movimento indígena durante a ditadura, né, e ele vai mostrar como tem uma ofensiva muito forte, né, contra os povos indígenas, especialmente a partir de 1968, né, naquele contexto do chamado milagre econômico, né, que inclusive passa, que na verdade é um processo de crescimento e acumulação capitalista com base na ampliação da exploração dos trabalhadores, né, fundamentalmente, mas que se chamou à época de milagre econômico, milagre brasileiro. E muito desse processo passava, inclusive, pelo projeto que eles chamavam de integração nacional, né? De, inclusive, ampliar as conexões econômicas e de transporte, comunicação, entre os principais centros produtivos industriais do país com outros territórios, né? E aí, em especial, o território amazônico, né? Visto com grande preocupação pelos estrategistas militares de defesa, etc.,
Então, há uma investida muito grande, né, nesse território amazônico, inclusive campanhas de transferência, né, de população de outras regiões do país para lá, né, que tinham como slogan, né, um povo sem terra para uma terra sem povo, né, ou seja, levar, por exemplo, a população do Nordeste que não tinha acesso à terra ou tinha dificuldade de produzir na terra em função do peso do latifúndio, das estruturas de dominação, levar para o que eles chamavam de uma terra sem povo. Né? O que era terra sem povo? Era a Amazônia, que na verdade não era uma terra sem povo. Né? Era o lar de dezenas, centenas de povos indígenas. Né? Estou dando a Amazônia só como um exemplo, né? Mas para a gente entender como que a ditadura, de maneira geral, enxergava os indígenas. Né? Ou como um não povo, um não alguém, ou como alguém que estava causando um problema e, portanto, precisava ser retirado daquele lugar para que aquele espaço fosse ocupado da forma considerada adequada, né? Digamos assim. E é justamente em reação a esse processo de intensificação da opressão dos povos indígenas após 68 que começa a se constituir o que a gente chamaria de um moderno, contemporâneo movimento indígena, né? Em que se articula justamente essa identidade indígena para produzir conexão entre os diferentes povos, né? E enfrentar conjuntamente esse processo, né, de aprofundamento da exploração econômica, da dominação política, da opressão cultural. Né? Então, esse processo passa por alguns estágios, né? Acho que não teria como dizer todos, mas vale a gente falar pelo menos em 3 momentos. Né? Em 1974, então a gente está falando, portanto, aí na virada da contra-revolução terrorista para a contra-revolução democrática, né? Quando se abre um pouco mais de espaço, e é interessante até a gente fazer esse paralelo com o movimento de favelas, que foi mais forte inicialmente no período anterior, embora o movimento de favelas no final dos anos 70 também tenha recuperado seu dinamismo, mas o movimento indígena se articula nesse momento aí, né, nacionalmente, com as assembleias de chefes indígenas, né, organizadas pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, né, que tinha uma participação importante da Teologia da Libertação, o setor mais progressista da Igreja Católica, começa a fazer essa ponte, essas articulações entre lideranças de diferentes povos. Já no início dos anos 80, a gente tem propriamente a fundação de uma entidade que congrega diferentes povos indígenas, né, a UNE, União das Nações Indígenas, que não teve digamos, uma existência muito prolongada, mas que é um marco importante nesse processo de constituição de uma identidade, de uma organização comum dos povos indígenas. E a gente tem o terceiro momento já, ou logo no final da ditadura. Eu, na verdade, quando a gente vai falar sobre periodização, eu considero que a ditadura, na verdade, ela só acaba em 89, né, que é quando a gente tem outra Constituição e tem um presidente eleito pelo voto direto. Então, se a gente pensar na Constituinte, ali entre 86 e 88, que, enfim, dependendo da periodização, ou é o final da ditadura, ou logo o imediato pós-ditadura, a gente tem uma articulação também muito importante do movimento indígena em âmbito nacional para incidir nesses trabalhos da Constituinte, para garantir que fossem aprovados artigos e dispositivos favoráveis, né, que atendessem aos seus interesses. Claro, né, é evidente que durante todo esse processo, né, embora o movimento indígena vá se articulando crescentemente, não significa que não houve oposição, né, muito pelo contrário. Então, as próprias estruturas repressivas do Estado vigiaram de perto esse movimento e atuaram para tentar estabelecer limites e, enfim, ameaçar. Mas também, se a gente pensar na história, né, das lutas no campo, ou seja, fora do ambiente urbano, né, brasileiro, a gente vai ver que há uma importância histórica, secular, né, que se perpetua até hoje, dos aparatos bélicos e repressivos privados, né, os grupos de jagunços, etc., né, que também cumprem um papel muito importante no enfrentamento histórico ao movimento indígena e na opressão dos povos indígenas. Então, também é importante a gente salientar que o movimento conseguiu avanços importantes de meados dos anos 70 ao final dos anos 80, mas se enfrentando também com inimigos muito poderosos e que não, digamos, não hesitavam em usar, inclusive, né, de formas bastante brutais de violência para lidar com esse movimento. Né? Então, de fato uma conquista importante que o movimento indígena tenha conseguido esse grau de articulação e as conquistas que conseguiu ao longo desse período, em especial aquelas que ficaram inscritas na Constituição, que se evidentemente não resolve tudo, mas pelo menos estabelece um patamar significativo para novas lutas, para efetuar cobranças ao Estado brasileiro e por aí vai, né? Obrigada, professor, por essa fala. Eu acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes como que a ditadura tinha uma política de exclusão dessas minorias sociais e como ela não foi feita sozinha, como o ramo empresarial também teve impacto nessa política.
E eu acho que quando a gente escutava o que você falou agora, a gente consegue, pelo menos eu pensei bastante sobre, a gente do Rio de Janeiro pensou bastante sobre como a gente consegue linkar isso com o cenário de hoje, principalmente na questão do movimento nas favelas. Aí, com isso, eu acho que seria importante a gente entrar nesse tópico e discutir o impacto desses movimentos e também traçar um paralelo com o cenário atual que a gente vive hoje no Brasil, porque muitos desses grupos, eles mantêm a sua luta por direitos. Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que você falou uma expressão importante, né, que são os paralelos, mas de fato existem muitos paralelos, mas existe também mais do que paralelos, né? Existe um processo que continua, né? A gente não entende um momento atual sem entender como que esses conflitos foram se constituindo desde a ditadura e mesmo desde antes, né? Essa política de opressão à população indígena, de opressão dos segmentos mais precarizados e dos segmentos negros da classe trabalhadora é uma política que está na base da Constituição do Estado Nacional Brasileiro, né? Então, se a gente for pegar da independência para cá, por exemplo, né, quando a gente está falando de um Estado Nacional autônomo, há uma série e uma sequência de políticas de opressão, de dominação, em muitos casos de extermínio desses grupos, né, que havia também sob outro formato no período colonial. Então, a gente está falando aí de um processo que tem uma temporalidade muito longa, mas no âmbito do qual a ditadura desempenha um papel decisivo, porque ela aprofunda, né, esses instrumentos, essas formas de opressão, de dominação e mesmo de extermínio, e ela produz muitos mecanismos, muitas formas institucionais, inclusive, que seguem vigentes até hoje, né? Então, para a gente pegar o movimento aí de favelas, né, como um aspecto a ser observado, né, a gente vê que a reivindicação histórica, né, que está presente desde o início do movimento de favelas no século XIX, que é a reivindicação de permanência, ou seja, a rejeição do despejo, a rejeição da remoção, e a reivindicação da urbanização, né, que é a reivindicação de ter acesso a serviços urbanos, ter acesso à infraestrutura urbana. Então, essas reivindicações permanecem. Mas, no período pós-ditadura, cresce cada vez mais um conjunto de reivindicações do movimento de favelas que tem a ver com a incidência do aparato de repressão estatal nesses espaços, né? Que a ditadura articulou, institucionalizou de determinada maneira e legou um modelo que tem sido reproduzido no nosso período dessa experiência democrática, né, no nosso capitalismo, na democracia que é possível no nosso capitalismo periférico, um modelo de segurança pública que se pauta, né, na ideia de um inimigo interno, de um confronto direto, de uma vigilância permanente sobre determinados setores da população, né? E aí a gente está falando principalmente desses setores mais precarizados, que são também os setores mais negros da classe trabalhadora. Esse é um modelo que não só foi constituído, em certo sentido, pela ditadura, mas que segue se aprofundando nesse nosso período democrático, porque a sua base, a sua lógica, né, os seus fundamentos jamais foram questionados, né, problematizados, quer dizer, que foram questionados pelo próprio movimento de favelas, por outros agentes, mas jamais foram alterados, jamais foram transformados nos seus elementos principais, né? E aí o movimento, então, assume cada vez mais centralidade no movimento de favelas essa reivindicação em torno, né, um conjunto de reivindicações em torno do combate às políticas de segurança pública, seja as políticas de encarceramento, as políticas que orientam a ação das polícias nesses territórios periféricos e de favelas, né? Então, tudo isso está diretamente ligado à forma pela qual a ditadura estruturou a lógica do aparato de segurança pública, a lógica da política de segurança pública, e são desafios que esses movimentos têm enfrentado cada vez mais, né? E é sempre importante a gente estabelecer, né, essa conexão entre essas questões, esses problemas que hoje são enfrentados pelo movimento de favelas com centralidade e o período da ditadura, porque senão a gente fica com a impressão de que a democracia simplesmente piorou uma situação que existia antes, né? Porque se a gente for pegar os índices de letalidade policial em favelas, por exemplo, a gente vai ver que os índices em período democrático são maiores, pelo menos daquilo que é documentado, né, são maiores do que no período da ditadura. Mas a gente só entende essa escalada desses índices se a gente entender que ela se dá com base num arcabouço legal, jurídico, institucional e numa própria mentalidade, né, que foi constituída, que foi fortalecido, implementado pela ditadura, né? Então, não dá para a gente dissociar
esses dois contextos no entendimento dos desafios do movimento de favelas hoje, né? E, por outro lado, né, aquilo que tem sido a característica fundamental do espaço urbano do Rio de Janeiro desde meados do século XIX para cá, né, que é esse processo de segregação socio-racial do espaço, ele segue em curso também, né? Então, a gente passou recentemente pelo chamado ciclo olímpico, né, em que, inclusive, o prefeito da cidade era o Eduardo Paes, que é o atual prefeito. O Eduardo Paes, na realidade, em números absolutos, né, não em números relativos, não em percentual da população, mas em números absolutos, é o prefeito da história do Rio de Janeiro que removeu mais moradores de favelas, justamente nesse ciclo olímpico. Então, aprofundando também esse processo de segregação socio-racial do espaço da cidade, que já vem do século XIX, como eu falei, mas que a ditadura também foi um momento decisivo para aprofundar, né? Então, esse processo segue em curso, ainda que sob novas formas, né? Então, muito em função da mobilização da FAFEG, depois da FAFERJ, durante a ditadura. Não é mais aceitável hoje no nosso debate público, por exemplo, dizer que vai remover todas as favelas, dizer que as favelas são necessariamente um lugar que corrompe as pessoas, que impede o desenvolvimento. Então, ter todo esse olhar moralista sobre as favelas, ele não é mais sustentável, pelo menos não de forma tão aberta como era no período da ditadura. Isso tem a ver com a força das lutas lá durante a ditadura e depois. Então, por exemplo, as remoções hoje, elas assumem um caráter caso a caso, né? Sempre que a prefeitura quer remover uma favela, tem que dar uma justificativa específica. E aí, claro, que eles inventam várias justificativas, né? Ou que é questão de risco, ou que é dano ambiental, ou que precisa remover para fazer alguma movimentação, alguma intervenção viária, né? Alguma obra de viaduto, de via expressa na cidade. Então, eles conseguem, claro, apresentar justificativas, mas eles são instados a justificar cada remoção e não podem mais, digamos, justificar no atacado, né? A ideia de remover todas as favelas. Claro que isso é produto de uma luta, então essa correlação de forças pode se alterar. Então é importante também, o movimento de favelas segue pautando essa questão das remoções, a questão da urbanização, o combate, portanto, a essa dinâmica segregacionista, né, que caracteriza o espaço urbano e continua caracterizando até hoje as políticas públicas para as favelas, para as cidades, mas a gente tem hoje uma situação um pouco melhor de luta, né, inclusive porque a gente vive num regime democrático que permite, né, com todas as suas limitações, né, já falei, vivemos num capitalismo periférico, a democracia é sempre limitada nessas condições, mas permite, né, maior publicização de denúncias, maior articulação das lutas, né, das resistências, de emoções, tudo isso. Então, bom, ainda que seja um cenário sem dúvida adverso, né, do ponto de vista do espaço para construir manifestações públicas, o espaço num regime democrático ele é maior, e o movimento de favelas tem sabido, né, ao longo das últimas décadas, utilizar esse espaço, seja, como eu disse, para aprofundar, continuar, né, dar seguimento nessa luta contra a segregação espacial, seja para tematizar com cada vez mais centralidade a política de segurança pública e a forma como essa política incide nos espaços de periferias e favelas, né? Muito legal mesmo, professor. A gente conseguir ver não só esses paralelos, né, como a gente tinha falado, mas essa questão da continuidade, como a ditadura influenciou as questões de segurança, como pautou diversas coisas na nossa sociedade que seguem também até hoje, mas também como a articulação desses movimentos sociais foram importantes tanto individualmente para as pessoas que estavam sofrendo nesses momentos, mas até hoje nessa luta por direitos, né? Então acho muito bacana, foi muito bom ter essa discussão, muito bom ter essa conversa com você, muito bom encerrar essa série que foi tão legal de fazer agora nesse marco dos 60 anos, né? Essa série que tem 4 episódios, esse é o último de movimentos sociais. Eu achei que foi muito bacana encerrar dessa forma, assim. A gente queria muito agradecer a sua participação e perguntar também se você tem alguma coisa mais a acrescentar, se tem alguma coisa que você gostaria de falar, e a gente está aberto a ouvir. Bom, na verdade, eu queria só também agradecer aí o convite para participar do podcast, né? Dizer que como eu falei no começo, muito importante que vocês estejam pautando, tematizando, produzindo conteúdo sobre esses assuntos, né? Acho que é parte da disputa política que está em curso na sociedade brasileira hoje, né? A gente sabe que sempre falar do passado é também
falar do presente, mas nesse caso acho que isso está especialmente forte, marcado, né, no contexto atual que a gente vive. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, agradecer pelo convite e dizer que estou aí à disposição para, enfim, colaborar com outras iniciativas e o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, professor. E agora eu queria finalizar o episódio chamando vocês, ouvintes, para seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @PetHistoriaUF. O nosso Twitter é @PetHistoria. A gente também tem Facebook, Pet História UF Niterói. E também a gente está no YouTube como Pet História UF. Esse episódio foi apresentado e roteirizado por Lívia de Moraes e Natália Tanazzi, nosso convidado, Marco Pestana. A edição foi feita pela Camille Lima e a revisão pela Giovana Tepeiro. É isso. Muito obrigada, professor. E valeu.